Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar então hoje sobre avaliação de desempenho. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pelas perguntas, se eu estava melhor, se eu tinha melhorado, pelo pensamento positivo que vocês têm mandado para mim. Muito obrigada. Eu tô melhor, eu já não estou tomando mais morfina, eu continuo tomando alguns anti-inflamatórios, mas eu diminuí a medicação e eu já consigo fazer algumas coisas, porque a dor que eu estava muito incapacitante, eu não conseguia pensar direito, não conseguia me mover. A minha mão em alguns momentos ficava em garra assim, eu não conseguia mover a minha mão e eu perdia a sensibilidade, eu não conseguia ter força de segurar os objetos. Foi bem complicado e durante algum período eu não consegui nem responder o Google Sala de Aula, que eu estava respondendo com a mão esquerda, né, e eu não conseguia melhorar da cervical, que eu tenho 4 hérnias. E o médico falou: isso aí é porque você não para, tenho certeza que você tá no celular com a outra mão. E aí eu falei: caraca, parece que ele tá em casa me vigiando. Eu falei: ele, então, você tem que parar até com isso, larga o celular, fica deitada, quieta, parada, no máximo ver televisão, cega o facho, e pra você ficar boa logo, senão você vai ficar toda hora com esse problema. E é verdade, ele tinha toda a razão. Depois que eu parei uns dias, as dores, nossa, melhoraram bastante. E a minha grande preocupação é que eu conseguisse parar de tomar morfina, porque é um remédio muito complicado, muito forte, e a base de heroína, de remédios que podem até causar vício, e eu queria parar de tomar, e eu já consegui parar. Então já tô me recuperando melhor, embora ainda esteja aqui com o negocinho da tendinite, mas já tô melhor, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. A nossa avaliação, já postei lá pra vocês. Vocês podem fazer em dupla, em grupo, até 5 pessoas, ou de forma individual. Aquilo que vocês acharem mais confortável e melhor pra vocês, tá? Só não esqueçam de colocar o nome de todo mundo completo. Tem umas vezes bota assim, Joana, Maria, qual delas tem várias na turma? Coloca o nome completo, coloca a matrícula, se for feito em grupo ou em dupla, tá? E individual. E pode fazer no caderno, fotografar e me mandar, pode fazer em PDF. Novamente, gente, aquilo que você se sentir mais confortável. A gente está numa situação muito estressante, não estou aqui para criar mais estresse para vocês, não, Deus me livre. Eu quero trazer para vocês solução e que vocês tenham esses momentos de assistir o vídeo, os momentos das aulas, sejam até um momento legal de prazer, gostoso durante a tua semana, longe dessa loucura que a gente está vivendo hoje, desse clima tão pesado, tão difícil que a gente tem agora, né? Acredito que vocês têm 1 milhão de preocupações, até porque existe esse movimento da volta às aulas das crianças. Muitas de vocês talvez precisem voltar para a sala de aula, e a gente sabe que existe uma grande insegurança tanto dos pais quanto dos professores com esse retorno, como é que isso vai ser feito e como manter as crianças em segurança e manter também a gente, né, nós profissionais, em segurança. E eu sei que é complicado. Então, vamos continuar permanecendo com fé e vamos então falar desse novo assunto, que é a avaliação de desempenho. Eu trouxe aqui um conceito do Kevinato no nosso primeiro slide, que eu também já coloquei lá no nosso Google Sala de Aula no final de semana, e ele vai falar que é a apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa. É um trabalho grande, mas é importante. E aí eu vou avaliar esta pessoa em função da atividade que ela está desempenhando, das metas e resultados que ela alcança, e o potencial que ela tem, e o que mais eu posso desenvolver nela. E até mesmo verificar a adequação das características pessoais, de personalidade, de potencial, de formação, à função que ela se encontra. É lógico que muitas vezes a gente, e há nas empresas, há hoje no mercado de trabalho pessoas super qualificadas por uma função que ela está fazendo que é simples, mas que foi a única colocação de trabalho que ela encontrou. É óbvio que isso pode estar sendo indicado de forma positiva por aquele que está fazendo a avaliação de desempenho, no caso, o pedagogo institucional, por exemplo, o pedagogo empresarial, e demonstrando que essa pessoa pode estar crescendo e subindo na empresa. E aí é se verificar as formas de acesso e crescimento a outros cargos na empresa, para que essa pessoa possa promover o crescimento. E mostrar também que essa empresa é uma empresa que ela de alguma forma valoriza o crescimento, porque também às vezes você entra na empresa com uma pequena qualificação, com poucas habilidades, mas ao longo do tempo você como indivíduo, como pessoa, cresce, corre atrás, faz faculdade, faz curso, faz pós-graduação, faz workshop, você investe na sua vida, na sua carreira, e isso precisa ser reconhecido pela empresa. E isso pode ser, de alguma forma, aproveitado e trazer o seu crescimento naquele mesmo local de trabalho. Não necessariamente que você vai perder esse talento, perder esse potencial por
uma outra empresa. E essa pessoa talentosa, essa pessoa está ali na tua frente. E é importante, por isso, ter avaliação de desempenho para que eu possa identificar essas pessoas. Essas avaliações, elas vão entrar na pasta pessoal do funcionário, né? É importante que isso esteja documentado. Não é sigiloso no aspecto de que a pessoa vai ter acesso a essas informações. Isso depois vai ser discutido com ela, vai ser dado um feedback para ela. Isso é passado para outros setores, até mesmo para que todos possam ter noção de habilidades, competências que possam existir na empresa e que podem estar sendo aproveitados em outros setores ou de outras formas. Bom, essa avaliação de desempenho, então, ela vai ser um processo que vai requerer uma atividade produtiva, que vai passar a fazer essa avaliação sistemática e que vai ter um alcance de todos os funcionários, mas também com uma visão do que a empresa deseja. E aí, novamente, eu sempre falo, a empresa precisa ter muito claro as suas metas, seus objetivos, sua missão, seus projetos e planos para aquele ano, para aquele 2 anos, para daqui a 5 anos, quais são os projetos que ela está desenvolvendo, e é preciso que ela tenha essa clareza, porque assim eu consigo verificar, através da análise orientada, os projetos que vão ser desenvolvidos e como eles têm que ser desenvolvidos, e principalmente treinar o meu pessoal. Sem conhecer o meu pessoal, ou seja, e análise, a avaliação de desempenho, ela também me permite fazer um grande conhecimento da equipe de trabalho, do funcionário, de todos aqueles que compõem a empresa. Essa avaliação, então, ela foi ganhando força ao longo das últimas décadas, principalmente com essa ideia de globalização, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Ele foi precisando fazer com que a gente alcançasse cada vez mais eficiência e começou a se perceber que para que eu pudesse alcançar a eficiência, eu precisava ter um conhecimento mais aprofundado de quem está trabalhando comigo. E às vezes, um currículo ou uma avaliação comum não me dava a dimensão apropriada de quem é essa pessoa, da função que ela está cumprindo, dos resultados, das metas que ela está alcançando ou não, e que motivos para ela alcançar de forma fácil ou de forma difícil essas metas. E poder estar documentando isso de forma sistemática e organizado, metódico, né? Através de um método. Então, de uma maneira objetiva, eu coloquei aqui em poucas palavras, para as organizações competitivas, avaliar é fundamental para corrigir desvios, manter a uniformidade e obter melhores resultados. E aí, gente, é preciso entender a avaliação como uma coisa boa. Na nossa cultura, quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa logo em prova, em escola, e já é negativo, né? Quando você está numa... Eu passo muito por isso dentro da CPA. Inclusive, deixa eu avisar aqui, ó. Vai começar a pesquisa da CPA dia 16 de junho. Vai entrar no ar. Pelo amor de Deus, participa da pesquisa. Tá valendo 10 horas acadêmicas para quem participar. Depois eu vou fazer uma livezinha, um videozinho sobre a CPA. Eu vou postar para vocês lá acho que talvez no Facebook da faculdade. E aí a gente pode fazer uma live, ver como é que a gente vai fazer isso. Mas é importante que você participe e dê a sua opinião. E às vezes as pessoas têm preguiça de falar. Eu mesma muitas vezes já fui chamada a fazer pesquisas em lojas, por exemplo, como cliente, e eu fiquei assim, E uma coisa engraçada que acontece comigo na minha vida, eu todas as eleições passo por pesquisa. É difícil uma eleição em que pelo menos uma vez eu não seja entrevistada numa pesquisa assim de rua, de intenção de voto. Aí a gente fala assim, eu nunca fui... Gente, eu toda, sem brincadeira, eu acho que desde a minha primeira eleição, o meu bairro, né, eu moro no bairro Jabur, às vezes em época de eleição, tem dias que ficam, às vezes, vários, porque assim, já aconteceu de ficar um em cada rua, 10 pesquisadores fazendo pesquisa de intenção de voto no nosso bairro. É muito comum isso de acontecer. E às vezes você fala, tô com pressa, não quero responder agora não, Ana. Eu não sei porque eu sempre sou abordada, eu acabo respondendo as pesquisas de intenção de voto para presidente, governador, prefeito, já várias vezes já respondi. Então, se você queria conhecer alguém que já respondeu uma pesquisa sobre intenção de voto, olá, meu nome é Ana Cláudia, respondi várias pesquisas nesse sentido. E aí, claro, existe um motivo para o meu bairro ser escolhido, enfim, existem motivos para você escolher certos campos quando você vai pesquisar. Quando eu falar de pesquisa de campo, eu vou voltar a esse assunto com vocês.
E aí, nessa avaliação de desempenho, eu preciso me questionar e perguntar por que eu avalio, né? E aí a gente tem que pensar primeiro e tirar da instituição que você está trabalhando essa visão de que pesquisa é chato, que a avaliação é chata e que não leva a nada, não constrói nada. É igual prova, eu tirei aquela nota, passei, daí, o que eu aprendi? Nem sempre nada. Então a gente precisa, principalmente como aquele que está estudando, né? A pedagogia, eu acho que precisava ser mais valorizada no nosso país, porque o pedagogo é alguém que tem um estudo profundo, né? E que vai dedicar a sua vida, porque vocês estão começando agora, a pedagogia não acabou aqui, se você se quiser, você vai estudar o resto da sua vida exatamente para aprender, né, as questões de aprendizagem e de ensino. E aí, dependendo da área que você escolher, de trabalho, empresa, escola, que segmenta adulto, criança, adolescente, enfim, educação inclusiva, necessidade especial, o que você vai fazer da sua vida, você tem o resto da vida para aprender. Mas é importante que a gente possa construir na cabeça do nosso aluno que a avaliação é um momento festivo. É louco, eu acho que a avaliação é um momento festivo. Eu vejo a avaliação como um momento de culminância, de brilho. É a tua hora de brilhar. Vem aqui, se mostra, né? Mostra a tua luz, a tua cor. E geralmente na hora da prova não é isso que a gente sente, né? A gente não vem assim, vem aqui brilhar. A gente não sente isso, mas a avaliação tinha que ser para criança, para adolescente, criar essa cultura, essa ideia. Quando ele for mais tarde, o resto da vida, ele continuar com essa perspectiva de que a avaliação não é nada demais, a não ser o momento em que eu me mostro. Eu mostro como eu aprendi, como eu compreendi, como eu entendi, como eu assimilei. Mas é só um momento. E é um momento em que você ali é o foco da atenção. Então, quando você vai pesquisar alguém, quando você vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma avaliação, a opinião de cada pessoa é importante. Ela somada, números, então, tem uma força absurda. Você imaginar que você leve para a direção e você fale para os donos da faculdade, olha, 90% do teu aluno quer isso. Pô, o cara vai te ouvir. Agora, quando eu falo assim, 10 alunos pediram, eu fico até envergonhada, até da paixão, assim. Eu falo, alguns alunos pediram. Quantos? 3. Agora não. Você tem 3.400 alunos. 3.200 alunos estão reclamando disso. O cara vai ouvir. Então, agora, só se tornou 3.000 porque cada uma daquelas pessoas se uniu. Se uma delas faltasse, não ia ser 3.400 pessoas, 3.200 pessoas. É isso que a gente tem que entender e passar, que a avaliação não é caça às bruxas. Eu não estou ali para ficar apontando, né, erro de ninguém. Quando você vai fazer uma avaliação, então, de desempenho, é muito complicado porque as pessoas ficam realmente melindradas, do tipo assim, quem é você para me avaliar? Na verdade, você não está ali avaliando, você está numa disputa para conhecer o outro. Diz, olha, o momento está aqui para te ouvir, brilha. Deixa eu ver tua luz, deixa eu ver tuas cores. Mostra para mim. E toda forma como eu vou trazer, como eu vou fazer com que essa pessoa se mostre para mim, né, é que vai ser a beleza. Eu vou escolher um método de pesquisa, claro, e vou permitir que essa pessoa... Agora, como eu pergunto, o que eu pergunto, da forma como eu faço, o modo como eu faço, principalmente da empresa, a gente tem que deixar a pessoa à vontade para entender que você não está aqui para caçar ninguém, para ficar apontando erro, mas ao contrário, você é um espaço de fala e de escuta. Você tá ali para a pessoa falar e para você ouvir e pegar aquela informação e trazer o treinamento, o desenvolvimento dela, né? Da empresa e alcançar maiores resultados para todo mundo. Você não vai simplesmente ouvir essa pessoa para amanhã demiti-la. Gente, ninguém trabalha com avaliação para isso. Não é isso que é avaliação. Da mesma forma que um professor não faz uma prova para reprovar aluno. Quem faz isso não é professor, né? Ou não devia estar trabalhando com isso. Devia procurar outra coisa para fazer na vida. Tá? E aí eu trouxe a pergunta, né? Aqui no nosso slide, por que avaliar o desempenho? Ela vai... Tá estranho o barulho? Bom, foi alguma coisa lá fora na janela. Então, a avaliação de desempenho vai proporcionar um julgamento sistemático,
para que a gente possa estar discutindo promoções, transferências, até mesmo demissões. Mas não é exatamente com o objetivo. Eu não vou fazer uma avaliação para demitir. Não. Aquilo vai, como eu falei para você, aquela avaliação vai para a pasta funcional do empregado e mais tarde ele pode ser de alguma forma a demonstração de que se tentou, de que se tentou desenvolver, tentou se desabrochar e aquela pessoa não conseguiu, de alguma forma, entregar o que era necessário. E aí sim, mas não é com o objetivo de demitir, ao contrário, o objetivo muito mais é de você talvez aumentar o salário, promover, transferir, realocar, e talvez encontrar um lugar mais adequado, uma função melhor, ou um modo de fazer melhor. E ainda você vai conseguir comunicar, né, aos funcionários que é necessário que você possa fazer mudanças de comportamento. E aí, conversando você e a pessoa, às vezes é mais fácil. Quando você faz um treinamento palestra, em que você não tem um momento para falar com o outro, tá mais próximo, ou ver o que a pessoa disse, é mais complicado de você ter escuta. E talvez, às vezes, levar realmente a mudança de comportamento, que às vezes pode acontecer no momento de conversa, de trocas, de um momento de pesquisa. Realmente você trouxe a pessoa ali para fazer uma avaliação de desempenho e foi feito de forma natural, se conversou, se discutiu e se resolveu. Que talvez numa palestra você talvez não alcançasse esse objetivo de forma tão fácil. Ela vai também permitir que os colaboradores conheçam aquilo que foi avaliado sobre elas. Elas também vão ser avaliadas com relação aos seus chefes. Eles também, a sua chefia, a sua supervisão, a gerência, vai fazer uma avaliação dessa pessoa. Isso vai compor a avaliação de desempenho dela através da avaliação que é feita do indivíduo, mas também daqueles com quem ela trabalha e dos seus superiores, para a gente poder montar um retrato como um todo. Bom, como é que a gente então pode melhorar esses resultados? Os objetivos intermediários é exatamente adequar o indivíduo ao cargo e verificar que se realmente ele está adequado com relação ao seu perfil, né, de personalidade. Você vai, por exemplo, botar alguém para trabalhar com pesquisa num laboratório, por exemplo, de patologia, de análises clínicas, que é uma pessoa descuidada, que não tem preocupação com método, com dados, com asseio. É difícil conseguir fazer com que ela se encaixe. Ela vai poder se encaixar, mas se ela não se encaixar, não vai poder ficar naquela função. Mas talvez ela seja maravilhosa atendendo o público. Então é importante que a gente perceba que nem sempre a saída é a demissão. Muitas vezes é a readequação e o remanejamento de funcionários, como também a transferência para outras posições. Treinamentos. Mas mais do que o treinamento, é importante também a gente promover e reconhecer bons resultados. É importante deixar muito claro para o nosso funcionário o que eu espero dele, o que eu desejo dele e o que ele pode alcançar fazendo um bom trabalho. As pessoas são muitas, a psicologia behaviorista, comportamental, ela trabalha muito com isso, né? De você ter um incentivo, esse incentivo gera um comportamento e que vai trazer um resultado X. E é importante muitas vezes que você ofereça uma contrapartida para aquele funcionário, para aquele setor de alguma forma. Isso pode vir, gente, das formas mais simples. Por exemplo, aquele funcionário que não chega atrasado durante a semana, ele tem um dia de folga à sua escolha. Enfim, ele vai receber um vale refeição a mais. Isso é uma coisa mínima que você pode fazer e que vai fazer com que a pessoa sinta que está sendo reconhecida. Ah, mas só porque ele chegou pontual? Sim. Sim. Por que não? A gente só pune quem erra, descontando de quem atrasa, mas a gente também não bate palma para quem faz o que é certo. Então, a gente tem que entender que na empresa a gente precisa parabenizar quem merece parabéns e, de alguma forma, criticar ou, de alguma forma, chamar a atenção de quem merece chamar a atenção, mas é preciso também, de alguma forma, mostrar que o comportamento positivo, ele traz consequências positivas para você. Já viu aquelas coisas de que a pessoa fala, quem faz o bem sempre se ferra, tá vendo? A pessoa que é certinha sempre se dá mal, viu como é que é? Isso é péssimo, isso não pode acontecer. Se o teu empregado começou a pensar assim na tua empresa, já era. Ele não vai desenvolver, não vai trabalhar bem. Ele tem que pensar o seguinte,
Cada coisa boa que eu faço aqui, as pessoas notam, as pessoas veem, as pessoas me retornam, isso volta para mim como uma coisa boa. E essa coisa boa pode ser uma promoção, um benefício qualquer, um prêmio financeiro, uma folga, qualquer bobagem. Mas a pessoa se sente premiada e reconhecida, ela se sente motivada a continuar. E aí, por isso que eu coloquei aqui o incentivo salarial para bom desempenho. Eu preciso. E aí, esse incentivo salarial, ele pode ser uma renda direta ou indireta, tá? Ele pode ser um melhor plano de saúde, ele pode ser um melhor ticket de valor ou local, ele pode ser um benefício qualquer que você pode trazer. A melhoria também das relações humanas entre superiores e subordinados, isso é uma relação muito tensa em alguns lugares, que através dessa avaliação contínua é possível fazer isso. O autoaperfeiçoamento desse colaborador, que ele vai perceber que o crescimento, o desenvolvimento, e quando ele investe em si, ele cresce, ele melhora, e a empresa reconhece e retorna para ele. E esse retorno traz um benefício para ele, que pode ser econômico diretamente ou não, mas ele sente que ele está sendo premiado. E claro, essas informações básicas de pesquisa vão ser guardadas e organizadas no setor de recursos humanos. Bom, nesse benefício, o primeiro ponto que a gente vai ver é a questão do benefício para o gerente, aquele que está à frente, né? Esse gerente, você pode chamar de administrador, de gestor, aquele que está à frente numa posição de liderança. Ele vai avaliar o desempenho e o comportamento dos seus colaboradores junto com você, e aí ele vai ter uma medição, uma forma, né, de tentar neutralizar a subjetividade. Porque a gente, assim, nós somos seres humanos. É difícil a gente ser imparcial completamente. Sempre vai haver uma carga de parcialidade, de subjetividade, porque nós somos humanos, sejamos verdadeiros. Mas é importante que a gente traga na pesquisa escolhida, na forma como ela vai ser feita, algum critério de transparência, algum critério que demonstre que eu vou tentar ao máximo afastar as questões de que eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Aqui não tá pra gente falar de quem você gosta, porque na empresa a gente não tá ali pra fazer amores. A gente tá pra trabalhar bem junto. Pode ser que aconteça que a gente venha se gostar muito uns dos outros, mas não é exatamente isso. A gente precisa estar juntos para trabalhar e que cada um possa fazer com que o outro mostre o seu melhor, mas não necessariamente saia dali se amando, não é essa a ideia. Nem é possível fazer isso com todo mundo. E aí, nesse sentido, a gente vai propor as providências para melhorar o padrão desse colaborador, seja um treinamento, uma melhoria, um plano de carreira, uma escala de crescimento, de liderança, enfim, que eu demonstre como a gente pode estar melhorando essa relação. Para o próprio colaborador, primeiro ele tem que conhecer as regras e os aspectos do que é esperado do desempenho dele. É muito negativo quando um funcionário ele é criticado sobre um comportamento que ele não sabia que ele não poderia fazer. Ou pior, quando ele é chamado a atenção por não ter feito algo que ele deveria fazer. E esse ponto todo é a questão de processo. Toda empresa ela precisa ter processos. O que são esses processos? São os modos de como fazer alguma coisa, de como alcançar esse objetivo. Então você vai ter esses processos na secretaria, numa escola, o professor, o coordenador, a biblioteca, o portão, como cada coisa funciona, qual o comportamento de cada um, o que cada cargo tem que fazer. Isso é muito importante ter organizado, seja no hospital, numa escola, numa empresa, numa siderúrgica, em qualquer lugar. Porque na hora que eu vou fazer a cobrança sobre o teu trabalho, eu despersonifico para isso do que eu gosto e não gosto de você. Simplesmente vou dizer, está aqui no regulamento que a sua função comportava fazer isto. Foi feito? Não foi feito? Por que não foi feito? Então é importante, porque aí não é a Ana Cláudia me cobra tudo. Toda hora ela vem com uma cobrança nova. De onde ela tira isso? Não é da minha cabeça. Isso vem do manual, do regulamento, de um código de ética, ou seja, eu tenho regras que são de conhecimento e de acesso de todos, e principalmente na minha função, no meu cargo, eu tenho clareza do que é esperado de mim, das funções que eu tenho que desempenhar, dos resultados que eu preciso alcançar. Caso contrário, é extremamente frustrante, desgastante, desmotivador ser cobrado, criticado por algo que eu nem sabia que eu precisava fazer nesse aspecto. E aí eu vou ter um resultado muito negativo desse funcionário a curto e médio prazo e pior ainda a longo prazo.
Bom, outra coisa que eu preciso ver é conhecer quais são, né, as expectativas que o chefe tem em relação ao seu desempenho. E aí, quais são os seus pontos fortes e fracos? Tanto que forem apontados por você como a pessoa que está promovendo essa avaliação junto com a chefia, como a própria chefia. A chefia vai, até porque ela que está todo dia com você, vai dizer assim, olha, Ana Cláudia, seu ponto forte é esse XXX, você faz isso bem, mas você ainda não faz bem Y, e é preciso que você faça Y por causa disso, isso também era importante, e eu vou te mandar para um treinamento para você aprender, porque também não adianta ficar apontando ferida sem levar remédio. É péssimo também falar assim, Ana Cláudia, você tem esse problema, e que horror, não é mesmo? Mude, evolua, e como? Sem dar a essa pessoa nenhuma ferramenta de crescimento e evolução. Isso é até desumano. É importante, então, que na hora que eu apresento pontos fortes, pontos fracos, tanto a chefia quanto até mesmo o RH ou o pedagogo, ele sempre apresente soluções, ou apresente alternativas. Pode ser que a pessoa até na hora não concorde, mas você apresentou uma solução, uma alternativa para aquela fragilidade apontada por aquela pessoa, apresentada por aquela pessoa, tá? E para a própria organização é que ela vai ser mais beneficiada por tudo, porque aí nesse caso você vai ter como avaliar o potencial humano a médio, curto e longo prazo dessa empresa e perceber, olha, fulano está fazendo faculdade, daqui a 4 anos se forma, fulano está fazendo mestrado, fulano está fazendo a pós-graduação em tal área, fulano está fazendo tal treinamento, fulano tem essa habilidade, eu vou botar ela aqui, vai ter um projeto que eu acho que se encaixa perfeito em ciclano, porque eu tenho um conhecimento das pessoas com quem eu trabalho. E sei do potencial que cada um deles tem, da riqueza que eu tenho. Eu sempre falo isso. Ser humano numa empresa, seja ela qual for, ela é sempre riqueza. Ela traz retorno pra gente. Importante é que a gente saiba lapidar e transformar cada valor, cada habilidade, cada competência, voltar para mim em grana. É isso que eu preciso fazer. Né? E fazer com que a pessoa faça isso, né? O meu colaborador, com um sorriso, feliz da vida, porque de alguma forma ele sente que também está recebendo alguma coisa em retorno. As obrigações, as relações humanas precisam ser recíprocas. Se você só explora, você faz com que o outro acabe se sentindo oprimido. Ah, mas ele tem que viver. Tem, mas ele se sente oprimido. A pessoa oprimida não funciona, não rende tão bem do que a pessoa que está feliz, que está saudável, que está bacana. A administração hoje é moderna, né? A gestão de pessoas, as gerências cada vez mais verificam a necessidade de se poder ter laços, não laços de amizade, tá, gente? Porque às vezes as pessoas confundem. O fato de você conhecer bem um funcionário, os funcionários nas questões de habilidades, competências profissionais, não quer dizer que eu sei quantos filhos ele tem. Às vezes você precisa saber, mas não é necessário que você vire amigo de infância de todo mundo. Não é essa a ideia, que algumas pessoas elas confundem isso e às vezes vão ter muitos problemas, porque também amizades muito profundas no ambiente de trabalho, elas começam a trazer exigências de amizade para o ambiente corporativo e que vai fazer com que você se coloque na obrigação de fazer coisas que a empresa não quer que você faça, mas como amigo, se você não fizer, você é um péssimo amigo, aí ferrou para você. Então é importante ter essa perspectiva. E principalmente identificar o funcionário que está desgastado, que está estressado, que precisa de uma reciclagem, que precisa de um treinamento, que poderia ser melhor usado numa outra área, que está num desgaste naquele grupo, mas num outro grupo ele poderia render melhor. Então isso é muito importante para a engrenagem de toda a pessoa jurídica funcionar. E quando eu falo pessoa jurídica, gente, isso vai servir desde para uma igreja, para um tempo religioso, para uma escolinha primária, para uma escola enorme, para uma universidade, para uma siderúrgica, para uma indústria, para um hospital, para qualquer lugar que tenha seres humanos em que a gente tem que administrar pessoas exercendo funções, tá? Um ponto muito importante é exatamente a comissão que a gente vai precisar compor para essa avaliação de desempenho, onde eu vou também fazer o quê? Compartilhar as informações, dividir as tarefas, né? E nessa comissão, ela vai ser designada para esse fim, vão ser escolhidas essas pessoas. E claro, eu vou ter que ter esse cuidado de ter o olhar de quem é que eu estou escolhendo. Óbvio que vai o pessoal de recursos humanos, o pedagogo institucional ou empresarial, você vai ter a presença muitas vezes das chefias de cada setor, né?
compondo. E também, às vezes, é interessante você trazer representantes dos funcionários, de um setor ou outro, para que ele possa sentir que ele também participa e pode ser ouvido e pode estar trazendo as demandas, né, dos outros colaboradores para essa comissão. Bom, quem é que deve avaliar o desempenho, então? Nós temos aqui alguns pontos que você pode utilizar, ou todos, se não a maioria, para que você possa ter uma escuta geral do desempenho desse indivíduo, dessa pessoa. Bom, a chefia imediata, né, que é a pessoa que está lidando com ela no dia a dia e está vendo como ela está operando. O RH, a própria pessoa também deve ser ouvida, ela deve fazer uma autoavaliação. Os clientes dela, principalmente se ela tiver clientes fixos, você deve consultá-los. Os seus subordinados, se existirem, clientes externos também, colegas de trabalho, importante, que às vezes nesse ponto você vai ver que essa pessoa ela tem uma característica de liderança, que ela pode estar desenvolvendo, talvez estar assumindo no futuro uma posição maior, e claro, a própria comissão de avaliação de desempenho. Bom, eu trouxe aqui alguns critérios para a gente fazer essa avaliação de desempenho. Primeiro, as habilidades, capacidades, necessidades e os traços de personalidade dessas pessoas. E aí a gente vai tentar conversar com ela e avaliar ou pesquisar, né, qual o conhecimento que ela tem das funções do seu cargo, o que ela entende do negócio onde ela está trabalhando, dessa empresa, do que essa empresa faz, se ela é pontual, assídua, se ela é leal, se ela é honesta, como ela se apresenta pessoalmente. Quero parar aqui nesse momento. O mundo tá meio maluco. As pessoas perderam um pouquinho da noção de código de vestimenta, de apresentação pessoal, e alguns exageram para o mal e para o bem. Então é preciso que a gente também, muitas vezes, na empresa, se imponha um código de vestimenta. Você às vezes vai ver secretária de rasteirinha. Não dá, gente. Secretário de CEO, de presidência, de rasteirinha, não dá. Ah, eu não ganho pra isso. Bota o uniforme pra ela. Bota o uniforme bacana pra ela. Então, assim, muitas vezes eu sou muito a favor de uniforme em empresa ou código de vestimenta, porque aí você não tá dizendo, ó, fulano, você tá indecente hoje, ó, ciclano, você não devia vir assim. Esse código de vestimenta não é você impondo, é a empresa. E aí quando você cobra, quem é que tá cobrando é a empresa. E tá escrito ali, né, Ana Cláudia, que falou que você não pode vir com fenda, que você não pode vir de mini saia, né? E isso é importante se ter essa perspectiva. Eu sou a favor e acredito em código de vestimenta e você trabalhar esses aspectos, tá? Também preciso verificar se ela é uma pessoa que tem um bom senso, um equilíbrio, a capacidade que ela tem de realizar as suas tarefas necessárias, o quanto ela consegue compreender das situações que ela trabalha, o quanto ela consegue resolver e a facilidade ou não como ela resolve os problemas. Tem pessoas que às vezes pegam um problema e transformam ele maior ainda, e aí talvez não seja a função dela ficar nessa posição. E a facilidade que ela tem para aprender. Se ela é rápida, se ela aprende rápido, fácil ou não, que nível que eu preciso ter de paciência ou de compreensão com essa pessoa, tá? Eu vou também avaliar o comportamento dela, enquanto ela desempenha tarefas, o seu espírito de equipe. Isso é muito importante. Às vezes você vai encontrar pessoas maravilhosas com potencial incrível, mas só consegue fazer as coisas sozinha. Parênteses de novo. No ambiente corporativo, competitivo de hoje, não dá pra ser assim. É óbvio que quando você vai pra uma entrevista, aí o cara pergunta pra você, você gosta de trabalhar em grupo? Você fala, adoro. É onde eu brilho. É onde você vai ver o meu melhor. Adoro. Chega lá na prática, não consegue. Pega tudo pra si, carrega o grupo parado atrás, o grupo tocando o pandeiro, tomando água de coco, deitado na sombra, você fazendo tudo e você tá achando que tá trabalhando em grupo. Não tá trabalhando em grupo. E trabalhar em grupo é exatamente o oposto disso. Não é você sobrecarregar de todas as tarefas e carregar o grupo nas costas. Não é isso, tá? É importante saber trabalhar em espírito de equipe e trabalhar em equipe. Como é que essa pessoa se relaciona com os colegas, com
os superiores hierárquicos, com os subordinados, com clientes, se ela é cooperativa, criativa, se tem um espírito de liderança, os hábitos que ela tem com relação à segurança do trabalho também são muito importantes. Dependendo do ambiente, eles podem ser vitais para a vida da pessoa, do indivíduo. A gente vai ter então agora um problema muito grande, agora que antigamente era muito mais restrito a certos ambientes, mas com relação ao Covid, você vai ter que carregar isso para todos os ambientes da sociedade. E as pessoas têm que ter essa preocupação. Não dá, por exemplo, você trabalhar com criança, adolescente, uma professora ou, enfim, qualquer pessoa que fale que Covid é bobagem. Que isso? Não dá. Covid é uma coisa séria que a gente precisa ter os cuidados. Não é o fim do mundo, graças a Deus, o mundo não vai acabar, mas a gente precisa tomar cuidados, e os cuidados são esses. E eu respeito esses cuidados, eu respeito a ciência. Se você não consegue fazer isso, não pode, tá? A responsabilidade, a atitude, a iniciativa, a personalidade dela e o desembaraço, que em alguns momentos vai ser necessário. Agora, esse desembaraço aqui vai depender muito do cargo que ela ocupe, tá? Tem cargos que talvez ela precise mais ou precise menos ser despachada ou ser desembaraçada. E, claro, as metas e os resultados que vão ser apontados, a qualidade do trabalho, a quantidade de trabalho que ela faz, o atendimento a cliente, a satisfação se ela consegue alcançar, se é possível essa pessoa verificar ou reduzir custos através da sua tarefa, a rapidez com que ela encontra e aplica essas soluções, a redução dos refugos, que são a paralisação das atividades, a ausência de acidente, manutenção do equipamento, atendimento a prazos e foco em resultados. Tudo isso podem ser critérios de avaliação objetiva do desempenho de um funcionário em qualquer lugar, em qualquer situação. Bom, eu vou deixar pra gente falar sobre as avaliações de desempenho no próximo vídeo. A gente conversa, acredito que até o final de semana, ou no final de semana eu vou fazer um novo vídeo pra vocês. A gente vai começar então a ver os métodos de avaliação, para esse vídeo não ficar muito longo, muito cansativo pra vocês. A gente vai ver então a escala gráfica, a escala forçada, a escolha forçada, a pesquisa de campo e outros métodos de pesquisa que nós podemos aplicar exatamente para tentar avaliar aqueles pontos que nós vimos anteriormente. Tá bom, pessoal? Obrigada pelo carinho, por terem ficado comigo aqui assistindo o vídeo até o fim. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem em casa, deem notícias. Qualquer coisa é só falar aqui no YouTube ou no Google Sala de Aula, e o mais breve possível eu respondo a você. Grande beijo pra vocês, saudades. Tchau, tchau.